Gravando. Até que enfim está no ar o meu canal. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Até que enfim, nem é enfim, é até que enfim. Demorou, mas saiu. Nunca vi um canal mais difícil de entrar no ar. O canal mais esperado por 5 pessoas. Minha mãe, meu pai, meus irmãos e meu marido dá 6 pessoas. Seja bem-vindo, meu nome é Carol Manente. E eu gostaria muito de tentar neste canal ser eu mesma. E ao invés dos cursos, porque eu dou curso de coro, vai aparecer o linkzinho aqui, um jabazinho, né? E no curso de coro eu gravei, né? Eu fiz uma coisa mais séria e tal, mas eu não sou tão séria assim. Eu queria realmente ser eu mesma nesse canal, na minha simplicidade. Essa palavra foi uma palavra de Deus, simplicidade. Então eu vou tentar ficar menos dura e deixar a coisa fluir. Mas é um primeiro vídeo, né? E eu sou meio chata, eu gosto de começar e terminar as coisas bonitinhas, apesar de já existir um canal, né? E tem uns vídeos perdidos aí, que na verdade eu só usava o canal mesmo para guardar uns vídeos aí de que a gente fazia, né? De papelaria e tal. E eu realmente queria, né, fazer um primeiro vídeo oficial do canal, abertura. E eu queria contar como eu cheguei aqui nesse canal no YouTube. E por que isso é importante? Porque isso é uma grande experiência que eu tive com Deus. E como diz meu pastor, se você tem um testemunho, você tem uma pregação. E essa é a minha primeira pregação do canal. Nós teremos muitas ainda. Mas essa é a primeira. Eu queria contar como eu saí de uma pessoa extremamente tímida e cheguei aqui num canal no YouTube. Isso pra mim é surreal e muitas pessoas que me conhecem há muitos anos atrás, elas realmente não vão acreditar o dia que elas souberem que eu tenho um canal no YouTube. Eu sempre acreditei que a minha timidez era da minha personalidade, é uma característica minha e que eu nunca ia mudar. Eu era assim mesmo, não tinha jeito pra mim. Eu deixei de fazer muitas coisas nessa vida, perdi muitas oportunidades, eu já fui numa festa que eu não consegui comer nada porque eu fiquei com vergonha, não sabia se pegava o salgadinho, se pegava o guardanapo, e aí eu não comi nada durante a festa toda. Eu nem marcava consulta, minha mãe marcava minhas consultas, ligava pro médico para eu marcar consulta, eu não tinha coragem de marcar consulta. E por causa da timidez eu fiquei uma pessoa extremamente dependente, eu não fazia nada sozinha. E quando eu casei, eu continuei assim e eu transferi da minha mãe pro meu marido. Então, meu marido é que fazia as coisas pra mim. Em casa, né, e assim, com os meus amigos, é tudo normal, né? Eu consigo me virar muito bem. Mas aquilo que eu tinha que lidar com uma pessoa que eu não conheço, isso me travava muito. E eu era uma pessoa muito medrosa, muito medrosa. Aí, se eu falasse que eu não andava de ônibus, as pessoas sempre acharam que eu era besta. Mas eu tinha pavor, terror de pegar o ônibus errado. Porque eu achava que eu ia pegar o ônibus errado. Era um medo absurdo que eu tinha, que eu não sei explicar. E se eu pegasse o ônibus errado, eu ia parar num lugar que eu não conheço e eu não ia saber voltar para casa, porque eu também tinha vergonha. Como que eu ia pedir ajuda a alguém? Isso realmente é uma coisa que me atrapalhou a vida toda. E o Senhor me alcançou quando eu tinha 18 para 19 anos e nesses anos todos, eu sempre fui muito apaixonada por Jesus, eu sempre falei de Jesus, sempre que eu tive a oportunidade de falar, eu sempre falei, nunca me envergonhei. E eu tinha um desejo no meu coração muito grande de fazer algo relevante para Deus. Eu queria fazer alguma coisa relevante. Eu tinha um incômodo de ir na igreja só no domingo à noite e sentar no banco. E eu sempre falei com o Leandro, não pode ser só isso, tem que ter mais do que isso, não pode ser só isso. Eu queria realmente fazer alguma coisa para Deus. Só que eu realmente não me sentia capacitada para fazer nada, absolutamente nada, porque eu era muito tímida e se alguém sonhasse em querer me colocar para fazer alguma coisa, eu já corria, eu não queria fazer nada, eu não queria aparecer, eu não queria estar na frente de nada e eu não queria fazer nada. Hoje, eu consigo olhar para trás na minha vida e eu consigo ver exatamente como Deus foi fazendo assim, passinho por passinho, numa sutileza, coisa de Deus mesmo, e que me tirou de lá e me trouxe até aqui. Eu já contei, tive a oportunidade de contar no Facebook, né? Eu tenho uma empresa de papelaria, caso você chegou aqui e não me conhece, meu nome é Carol Manente, eu não sei se eu me apresentei, eu já falei um monte, mas eu tenho uma empresa de papelaria
E eu conto essa experiência de como eu cheguei na empresa de papelaria num outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Mas basta dizer que Deus me deu um trabalho de papelaria que até então eu entendia como um trabalho de papelaria. E em 2011, e eu podia fazer dentro da minha casa, eu não precisava ter contato com as pessoas, eu até falava que eu preferia contato por e-mail, então a gente só trocava contato por e-mail, eu nem falava no telefone com os clientes nem nada. Isso foi muito bom pra mim, porque eu consegui ter um trabalho sem eu precisar sair de casa, sem eu precisar falar com outras pessoas, sem eu precisar enfrentar essa timidez. E esse trabalho foi um trabalho que Deus me deu, né? Que Deus preparou o momento todo para me dar esse trabalho. E aí, coisa de Deus mesmo, né? As pessoas começaram a me procurar muito, pessoas que também trabalhavam com papelaria e que elas gostavam do meu trabalho e elas queriam que eu ensinasse a forma como eu fazia, aquilo que eu fazia, elas queriam que eu ensinasse. E no início eu falava, tá doido que eu vou ensinar? Eu não sei ensinar nada pra ninguém. Eu tenho vergonha, eu não vou fazer uma coisa dessa. Mas as pessoas insistiam, sempre me pediam. E à medida que o tempo foi passando, esse desejo foi crescendo no meu coração também, de poder ensinar as outras pessoas aquilo que eu fazia. E aí, 2 anos depois que eu já trabalhava com papelaria, a gente alugou uma sala num hotel e a gente fechou uma turma e as pessoas vieram e eu dei a primeira turma. E assim, foi muito difícil, eu fiquei muito nervosa, mas os primeiros 20 minutos. Depois, eu já era amiga de todo mundo, já amava todo mundo e a aula já fluiu e foi super legal e eu cheguei a dar 7 ou 8 turmas, eram 2 dias, né, um sábado e um domingo, eu cheguei a dar 7 ou 8 turmas de aula presencial. E aí as pessoas pedindo que eu tinha que dar online, porque muita gente não tinha como vir de fora, vir de longe. E aí eu fui gravar o primeiro curso online. Mas mesmo online, que eu gravava só a tela do computador, foi muito difícil. E a parte que era falada, que eu dava umas dicas sobre a empresa, eu não tive coragem de gravar minha cara. Então eu fiz um texto e gravei a parte do computador. Tudo bem. Após isso, começaram as lives no Facebook e as pessoas começaram a me pedir, Carol, faz live, faz live, faz live. E eu, gente, eu vou botar minha cara, como que eu vou botar minha cara? Eu tenho vergonha. Mas um dia, assim, eu realmente a vontade eu tinha no coração, mas tinha essa barreira que me impedia. Mas aí eu falei, vou fazer. E aí fiz a primeira, fiquei muito tensa. Mas fiz a primeira, fiz outra e depois comecei a fazer toda semana. E aquilo já, assim, ficava tensa no início, né, naqueles primeiros minutos, mas depois fluía normalmente, eu adorava aquilo e era muito legal. Depois das lives, eu fui gravar um segundo curso. Nesse segundo curso, eu já, por causa das lives, né, porque eu já estava aparecendo, eu já tive coragem de gravar a minha cara na parte do curso que era falada, né, que eu dava dicas sobre a empresa de novo. E aí eu gravei a minha cara, comprei a máquina, comprei a iluminação e gravei minha cara. E eu já tive menos, assim, não é que eu não sinta vergonha, mas eu já sentia bem menos, eu já conseguia fazer aquilo, né? Então gravei o segundo curso, ok. E aí, como eu tava com o equipamento parado, eu falei com meu esposo assim, vamos fazer o canal no YouTube? Ele falou, vamos. Só que, assim, era uma coisa muito despretensiosa. Eu ia, né, gravar uma vez ou outra, sem compromisso, só para aproveitar o equipamento que eu já tinha. Passou uns dias e eu não tinha falado isso com ninguém, eu falei só com ele. E o Senhor falou comigo, isso aí que você pensou, esse plano que você fez, pode fazer porque é meu. E aí a coisa ficou mais séria, né? Eu realmente, nesse momento, eu recebi uma palavra de Deus de uma coisa que eu deveria fazer. Não era mais uma coisa pra mim, não era mais uma coisa de bobeira, era uma coisa mais séria. E a gente, né, resolveu fazer um cômodo, né, juntar 2 cômodos em casa e preparar o ambiente realmente para poder fazer o canal. Isso também, nossa, foi muito difícil. A gente levou um cômodo que teoricamente levaria 60 dias para fazer, a gente levou 6 meses. Tudo dava errado nesse cômodo, tudo dava errado, mas enfim, ele ficou pronto. E aí quando eu falei, não, agora eu vou fazer o canal, eu vou gravar o primeiro vídeo, eu fiquei muito rouca. Eu fiquei muito gripada e muito rouca, eu perdi completamente a voz. E isso era na semana passada que eu ia gravar. Mas eu falei que eu não ia passar dessa semana e eu tô gravando mesmo um pouco rouca. Eu sempre achei que Deus tinha me dado um trabalho de papelaria. E nos últimos meses eu realmente, assim, eu tive uma oportunidade de
de ter uma nova experiência com Deus. Até aqui eu tinha conhecido Deus Senhor e era Ele quem eu servia. E aí eu conheci o Deus Pai e eu entendi muitas coisas que antes eu não entendia, eu entendi o propósito das coisas. E eu entendi nesse momento que Deus nunca me deu um trabalho de papelaria, Deus me deu uma voz, Ele me deu uma influência, talvez, no meio de um grupo de pessoas e que nada tinha a ver com papelaria, tinha a ver com essas pessoas. E aí a gente realmente abraçou a ideia do canal com amor, entendendo que não era mais uma coisa que a gente estava fazendo pra gente, mais uma coisa que a gente estava fazendo pra Deus. E quando eu olho pra trás, eu vejo quão incrível Deus fez tudo isso. Ele nunca me disse lá atrás, né, quando eu ainda não tinha condições de fazer nada, porque era muito tímida, que eu ia ter um canal no YouTube. E se ele tivesse dito isso, eu ia morrer, porque eu nunca faria, eu ia surtar, eu não tinha condições de fazer. Mas ele não falou, e o que ele fez? Ele foi devagarinho, passinho por passinho, coisinha por coisinha. Óbvio, né? Eu rompi, assim, ele me dava o momento e eu rompia aquela situação, né? Não veio uma coisa mágica do céu que desceu e que me deu um poder. Foi o Espírito Santo realmente em mim, me capacitando, segurando a minha mão para que eu conseguisse romper. E eu rompi. Passo a passo, devagarzinho, devagarzinho, coisinha por coisinha, e eu cheguei aqui, lá de uma pessoa extremamente tímida, hoje numa pessoa que tem condições de fazer um canal no YouTube. Por mais que eu ainda tenha, né, um grau de vergonha, de timidez, eu sei que essa obra está sendo feita na minha vida e que quando ela for completa, eu não vou mais ser tímida em nome de Jesus. E isso que Deus fez comigo, Ele também pode fazer com você. E eu tenho respaldo bíblico para poder te falar isso. Eu vou abrir a Bíblia, que eu deixei aqui do lado, separadinha, marcadinha. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Então era isso que eu queria contar no primeiro vídeo do canal, né? O vídeo de estreia, queria contar um pouquinho dessa experiência, como eu cheguei aqui, qual é o propósito disso, como Deus me transformou e que Ele pode também transformar a sua vida. E aqui a gente vai falar de tudo, a gente vai falar de Scrap Fest, a gente vai falar de core, a gente vai falar de decoração e principalmente a gente vai falar de Jesus, porque eu não sei fazer nada nessa vida. Sem falar de Jesus, é a razão da minha existência, a razão da minha vida, meu amor maior. E você pode ver, né, que a parede está bem pelada aqui, eu não decorei o ateliê, a gente vai decorar junto também, eu tenho muitas ideias do que a gente pode fazer aqui, tudo vai virar vídeo no canal, né, para ter assunto. E aí, se você gostou, curte o vídeo, se inscreve, a gente tem que falar isso todo vídeo, né? Compartilhe com os amigos e ajuda aí a gente a levar a palavra de Deus, né, para os 4 cantos dessa terra. E esse é o propósito da gente estar aqui, né? Poder falar de Jesus para outras pessoas. Atos 20, 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Beijo e até a próxima. Calma aí, não vai embora ainda não. Daí que eu comprei essa camisa especialmente para o primeiro dia do canal e eu esqueci de mostrar. Igreja nas ruas. E a igreja somos nós.